Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, queridos. Abre comigo lá no Salmo 98. Vou compartilhar uma palavra com os irmãos. Que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor. Com harpa, a voz do canto. Com trombetas, ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo. Os montes na sua presença, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Senhor, esta é a tua palavra. Ministra o nosso coração nessa noite. Senhor, nós queremos, através da tua palavra, te adorar, exaltar o teu nome que é santo e poderoso, meu Pai. Fale conosco nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor, aqui em Salmo 98, ela fala de justiça. Fala que Deus é justo, que Deus é digno. E essa semana eu acordei 3 horas da manhã, eu coloquei para despertar 3 horas da manhã para mim orar. Mas quando eu fui orar, antes de orar, eu já peguei a palavra do Senhor e li Salmo 98 e Deus começou a falar comigo. Na sala, sozinho, eu comecei a orar e Deus já começou a falar nessa palavra. Porque a maioria das vezes, ou muitas das vezes, nós vamos orar para quê? Para pedir. A gente acorda de madrugada, fazer propósito. Acordar de madrugada, fazer propósito com o Senhor. Eu não estou falando aqui que você não deve fazer propósito, você deve fazer propósito com Deus. Nós vivemos de propósitos. Mas o Senhor falou ao meu coração: filho meu, eu quero que você me adore. Adore mais. Adore mais a mim. E eu comecei a ler Salmo 98, que fala: cantai ao Senhor um cântico novo. A nossa vida tem que ser todo dia um cântico novo ao Senhor. E nós devemos adorar em tudo na nossa vida. E você começa a ver a palavra do Senhor, você vai buscando que em tudo adora o Senhor. Fala que até os pássaros adoram o Senhor, que as árvores adoram o Senhor, a natureza adora o Senhor. E nós devemos adorar o Senhor em todas as coisas. A maioria das vezes, quando nós vamos orar, nós pedimos: Senhor, me dá. Senhor, faz isso. Senhor, abençoa o fulano. Senhor, e nós devemos orar sim pelos outros. Nós queremos sempre receber a bênção. Nós pedimos para receber a bênção. Mas a bênção já é o Senhor na nossa vida. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos agradando a Ele.
E quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor Ele vai fazer por nós. A palavra do Senhor diz que crê no Senhor Jesus e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E nós precisamos adorar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ah, pastor, mas como que eu vou adorar? De que forma o Senhor fala? Adorar não é só cantar louvores ao Senhor. Adorar só é levantar a mão e adorar o Senhor. Isso todo mundo faz. Levanta a mão, né? Já virou um negócio. Vamos ficar de pé. Todo mundo fica de pé. Erga sua mão agora. O ministro de louvor está tocando. Erga sua mão. Ele fala, está ministrando. Deus está usando. Mas o Senhor quer muito mais de nós. Adorar o Senhor com a nossa vida, com a nossa sinceridade do nosso coração, aquilo que nós somos. Eu começo a ficar incomodado quando eu começo a ver pessoas adorando outros deuses, que não seja o Senhor. E aqui eu não estou falando de religião de ninguém. Eu estou falando de adoração ao Senhor. Adorar a Deus, somente a Deus. As pessoas têm deixado de servir a Deus por amigos. Dá mais atenção para o amigo, dá mais atenção para pessoas do que para Deus. Nós adoramos o Senhor quando nós começamos a ler a sua palavra, quando nós vamos orar, quando nós vamos falar com Ele, quando nós levantamos de manhã e nós nos prostramos diante dEle, quando os nossos lábios o tempo todo falam do amor de Deus, o tempo todo falam de Jesus, quando nós respiramos Jesus, nós estamos adorando o Senhor. Tem pessoas deixando de adorar a Deus, deixando de vir para a igreja, deixando de adorar o Senhor por políticos. Tem gente que está deixando de ir para a igreja por causa de política. Querido, cada um tem o seu candidato, cada um vota em quem quiser, mas não deixe de adorar a Deus por político, porque nenhum deles vai fazer algo por você não, se você não adorar o Senhor. Se você não clamar o Senhor, ninguém vai fazer por você. Nós oramos, nós pedimos para Deus dar sabedoria, para que o Senhor coloque alguém no poder, para governar o nosso país. Mas não pensa que alguém vai fazer se você não trabalhar. Tem gente que fica esperando, não, se ganhar fulano de tal, a minha vida vai mudar. E se você não trabalhar, se você não estudar, não vai mudar nada. Se você não buscar o Senhor, não adorar o Senhor, nada vai mudar. O mundo está mudando, as coisas estão mudando, mas a sua vida não muda se você não mudar. Se você não mudar os seus pensamentos, se você não começar a adorar o Senhor da forma que é para ser adorado, não adore mais. Tem gente que tem uma adoração por coisas. A gente tem ciúme de coisas que está lá, guarda aquele negócio com carinho. Essa semana, estava ouvindo um senhor falar, ele coleciona canetas. Não, e eu coleciono e acho legal, também gosto de canetas, acho legal quem coleciona, né? Já colecionei boné, coisas que... E ele começou a falar assim, não, mas eu tenho uma caneta que eu ganhei da minha esposa. Essa caneta, eu nem toco nela. Olha, fica lá, eu passo, põe a mão só, olho assim para elas, sinto uma tentação. Com essas palavras ele falou. E eu comecei a olhar, só pensar, só ouvir. Eu falei, gente, adorando uma caneta? Deus está se agradando, ele está adorando a Deus com uma caneta. Coisas. Já
falando disso e para outros exemplos que pessoas adoram. A caneta não vai resolver. Não, porque aquela caneta vai que você assinar o papel tal. Com aquela caneta eu vou... Lógico. Às vezes a gente, né, fala assim, não, olha, essa caneta aqui, eu vou assinar o papel. E glória a Deus quem assinar aí, estiver assinando um bom contrato, está conseguindo a casa própria, está conseguindo os seus bens materiais, o seu sonho. Glória a Deus por isso. Mas não deixe isso fazer de você um adorador daquilo. Adore a Deus em primeiro lugar, em tudo. Adore com a sua vida. As pessoas possam olhar para você e ver você um exemplo de Deus. Um exemplo. Que exemplo nós estamos sendo para algumas pessoas? O que nós estamos adorando? Ah, não, porque eu estou lá, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo e tal, porque eu sirvo ao Senhor. Mas você está adorando o Senhor? Você está vivendo uma vida de santidade ao Senhor? Porque a santidade e a adoração ela tem que viver junto. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio nem em mim. Eu tenho que todo dia falar para o Senhor: isso aqui é carne. Então me ajuda. Espírito Santo, cuida de mim. Porque eu sozinho não consigo cuidar de mim. Nós temos que cuidar da minha saúde, né? E quando nós cuidamos da saúde, nós estamos adorando o Senhor, que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Não ser um adorador de nós. Tem gente que acha lá, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Não. Nós temos que olhar, cuidar, para estar melhor, para poder servir o Senhor, para poder adorar melhor. Nós não podemos adorar a nós mesmos. Somente ao Senhor entregaremos a nossa vida. Somente ao Senhor adorarás. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós adoramos o Senhor quando nós saímos na rua e alguém fala conosco que está tendo uma necessidade e você fala: eu vou orar com você. E Deus vai agir. Você falar do amor de Deus na rua, você está adorando. Tudo que nós fazemos que agrada ao Senhor, nós estamos adorando o Senhor. A nossa fé agrada o Senhor. Quando nós estamos de fé, nós estamos adorando o Senhor. Cantar louvores ao Senhor. Deus, Ele é justo em todo o tempo. Ele é justiça. O Salmo 98 fala: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas e a sua destra, seu braço santo, lhe alcançará a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade com a casa de Israel. Por que nós devemos adorar o Senhor? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele que nos dá vida, nos deu a vida. É Ele que todos os dias está lá do nosso lado, mesmo que não tenha ninguém do seu lado. Quando as lutas vêm, é Ele que está do nosso lado. É Ele que está lá, pronto para pegar na sua mão, para te levantar quando algo ruim acontece. Porque as coisas, nem todo dia você levanta e as coisas estão bem. Nem todo dia você pensa que vai ser do mesmo jeito que foi ontem. Nós gostaríamos que todo dia, hoje foi uma benção, amanhã vai ser uma benção. Mas nós temos que começar a declarar, nós temos que começar a profetizar que vai ser uma benção. Por isso nós oramos e adoramos, para que os dias sejam melhores. Para que dias melhores virão sobre a nossa vida. Que nós possamos em todo tempo adorar. E às vezes nós levantamos de manhã, as coisas não estão bem.
Às vezes quem está com você não está bem, mas o Senhor está ali, pronto para a gente falar com Ele, pronto para que nós possamos conversar com Ele e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te exalto. Eu posso buscar, pedir, porque a palavra do Senhor diz que tudo que pedir no nome do Senhor, Ele fará. Mas tem coisas que eu não preciso nem pedir. Às vezes, na hora que nós estamos desesperados, que as coisas começam a acontecer, e a primeira coisa que a gente faz é pedir. A gente até começa a orar por alguém, pela família, começa a orar por um amigo, mas de repente a gente volta na mesma tecla, né? Já viu você batendo? Toda hora batendo mesma tecla ali, falando: o Senhor, eu já ouvi a sua oração. Ore pelos outros, adore a mim. Quando nós adoramos, o Senhor faz por nós, em todo tempo. Apenas adore, apenas louve. Como é bom, eu passo o dia todo ouvindo louvores. No carro onde eu estou, na estrada, ouvindo louvores, cantando junto, pedindo para o Espírito Santo estar ali. E a primeira coisa que eu falo quando eu vou sair, eu oro e falo: Senhor, vai comigo nesse carro. Espírito Santo, controla esse volante, controla a minha vida, controla os meus olhos, aquilo que eu estou vendo, porque a gente vê muita coisa na rua. Me livra das tentações que o mundo nos tenta com muitas coisas. O mundo tenta encantar os nossos olhos com coisas que não agradam ao Senhor. Tem coisas que parece que está agradando nós, né? Ali os nossos olhos estão agradando em coisas que nós estamos vendo, com quem nós estamos falando. Mas nós precisamos agradar os olhos de Deus, precisamos agradar o Senhor. E só vamos agradar se nós adoramos com a nossa vida, em todo o tempo. Quando eu estava lendo essa palavra na madrugada, e eu falei, e o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. E eu falei: Deus, eu só quero compartilhar essa palavra, se a partir de hoje eu for viver essa palavra. Eu não quero pregar uma palavra se eu não for viver. E tem sido assim a minha vida. Deus tem falado o tempo todo comigo. Hoje, estava no estacionamento, uma pessoa veio, falou: olha, eu estou com um filho pequeno, está no hospital. Eu estou pedindo apenas, eu não estou pedindo para droga. Se eu estiver pedindo para droga, você pode me seguir e ver onde é que eu vou. E eu só disse para ele assim, peguei um dinheiro que eu tinha, entreguei na mão dele. Falei: você não precisa provar nada para mim, você precisa provar para Deus. Eu não preciso saber o que você vai fazer, mas uma coisa eu posso dizer para você: Deus te ama, e Ele quer mudar a história da sua vida hoje, não é amanhã, é hoje. E esse rapaz começou a chorar ali. Ele começou a chorar. Ele falou: faz isso que eu estou precisando. Era só para completar. Meu filho está lá no hospital. Nasceu, está lá no hospital. E eu tenho outro pequeno. Estou desempregado. Eu falei: Senhor, é essa vida que eu quero viver. Eu quero ficar aí erguendo a mão, fazendo algo que de repente eu não sou. Eu quero apenas pregar a tua palavra. E aonde eu estiver, eu quero dizer que o Senhor ama as pessoas, ama vidas, pessoas. O Senhor ama cada um.
Não preciso falar muito para as pessoas. Tem gente que acha que tem que ficar falando com as pessoas, falando, convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Só precisa dizer para ela que Deus ama, que Deus quer mudar a vida dela. Deus usa cada um da maneira que sabe, das palavras que sabe falar. Da sua maneira, o jeito que você anda, como você anda. Você só precisa ser um exemplo. Você não precisa andar de terno e gravata na rua para mostrar que você é um cristão. Andar com a Bíblia debaixo do braço para você dizer que é um cristão. Porque a Bíblia debaixo do braço às vezes vai ficar fechada o tempo todo, se você não ler ela em casa e nem onde estiver. A Bíblia fechada é um livro qualquer. Você precisa andar com Deus, viver a palavra do Senhor e orar e adorar e louvar, que o Senhor sabe todas as coisas. Vamos adorar. Hoje o pastor já chega para orar conosco. Essa palavra que eu queria compartilhar nessa noite com você. Seja um adorador do Senhor. Adore o Senhor em todo tempo, no nome de Jesus.